como pregar a palavra de Deus. Talvez você já fez essa pergunta na escola bíblica dominical, ou já fez essa pergunta para algum pregador. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Fica nesse vídeo que hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância, que é como pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela tem 3 métodos de interpretação. Número 1, a interpretação literal do texto. Número 2, a interpretação alegórica do texto. Número 3, a interpretação figurada do texto. Abre aspas, e tem também a revelação de Deus do texto, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, o que é pregar biblicamente? Pregar é expor fielmente o sentido original do texto bíblico. Abre aspas, exegese, fecha aspas. Interpretá-lo para o dia de hoje, abre aspas, hermenêutica, fecha aspas. E comunicá-lo com poder, abre aspas, homilética, fecha aspas, sob a iluminação do Espírito Santo, exaltando a Cristo, que é o centro das Escrituras, e edificando a igreja através da palavra de Deus. Portanto, quais são os pilares de uma mensagem bíblica? Exegese. O que é exegese? É o estudo profundo que busca descobrir o que o texto significou originalmente, analisando, número 1, palavras e expressões no original. Número 2, analisando a cultura e a história. Número 3, analisando o autor, o público e propósito. Número 4, coerência do capítulo e do livro. A exegese evita heresias e garante a fidelidade do texto. Número 2, o segundo pilar é a hermenêutica. O que é? A hermenêutica é a arte, queridos irmãos, de interpretar o texto para os dias atuais sem distorcer o sentido original. E ela responde, número 1, o que esta verdade significa hoje? Número 2, como aplicar este princípio ao cristão contemporâneo? Número 3, como o texto aponta para Cristo. A hermenêutica conecta o ontem ao hoje. Número 3, homilética. O que é homilética? É a arte, queridos irmãos, de organizar e comunicar o sermão com clareza, poder e objetividade. Ela inclui estrutura, abre aspas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Linguagem acessível, ilustrações claras, aplicação prática e progressão lógica.
A homilética é a forma, a exegese é conteúdo e a hermenêutica é ponte. Queridos irmãos, quando você for pregar a palavra de Deus, nunca diga quando for pregar: não era para mim estar aqui, não deveria ser eu, tem muitas outras pessoas melhor do que eu aqui, porque Deus, ele não erra quando ele envia o seu mensageiro. Deus é perfeito e é fiel. Se Deus te deu uma mensagem de 20, prega 20. Se te deu de 30 minutos, pregue 30. Se te deu 40 e o tempo que te der é 40, entregue os 40. Mas temos que entender que nós pregamos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Quarto pilar, a revelação de Deus ao pregador. Deus ainda revela a direção ao pregador? É uma pergunta retórica. Sim, Deus ilumina a mente do pregador pelo Espírito Santo, trazendo discernimento do tema, a ênfase exata do texto, a sensibilidade, a direção sobre o que falar e quando falar, a aplicação específica para a igreja, queridos irmãos. Revelação não contradiz o texto. Ela aplica o texto com precisão espiritual. Como se preparar para pregar? Preparo espiritual. Como preparar o meu coração? Ter uma oração constante, buscar uma vida em santidade, ter quebrantamento, ser sensível, ter sensibilidade à voz de Deus, meditar nas Escrituras todos os dias, ter uma leitura bíblica diária. Um pregador sem uma vida de oração vira um palestrante. Com oração, ele vira um profeta. Portanto, há uma diferença entre pregar, palestrar, dar uma reflexão e um estudo bíblico, né? Cada coisa é uma coisa. Qual é o preparo técnico que eu posso ter? Qual é o preparo necessário? O que eu posso fazer da minha parte? Ler o texto várias vezes. Exemplo, se você vai pregar no capítulo 4, leia o capítulo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Mas se você achar muito, se você vai pregar no capítulo 4, leia no mínimo o capítulo 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá bom, queridos? Grave isso. Lê o texto repetidas vezes, né? Para que você tenha uma hermenêutica aguçada. Anotar as palavras, repetições e contrastes. Ver contextos, abre aspas, imediato, remoto e geral. Usar ferramentas como eu uso aqui, dicionário bíblico, outras traduções bíblicas que ajudam muito. Criar um esboço lógico e coerente. Se você tem dificuldade em gravar, igual eu já estou acima dos 40, já não consigo lembrar tudo na hora que está pregando, então faz um esboço, anota tudo organizado, e na hora o Espírito Santo ele vai te usando e você vai pregando para a igreja. Então, sem técnica, o pregador pode se confundir, né? Às vezes a pessoa não consegue lembrar, não faz o sermão e acaba se enrolando no meio da mensagem. Então, sem técnica, o pregador se confunde. Sem unção, não transforma.
Cuidados importantes que eu devo tomar ao pregar. Quais os cuidados que o pregador deve ter? O pregador pode contar o seu testemunho? Sim, o testemunho também edifica. Atos 1:8, serdes minhas testemunhas, né? Devemos testemunhar. Atos 4:20, né? Não podemos de falar aquilo que temos visto e ouvido. Portanto, a prioridade é a palavra. É ela que liberta, é ela que salva, é ela que transforma, que restaura, que restitui, que vivifica, que ressuscita, que dá vida. A palavra é Cristo. Portanto, eu te aconselho a deixar aí 5 minutos para o seu testemunho, dando a primazia total. Se você tem 45 minutos, prega 40 de palavras, 5 de testemunho, vai ser bênção. Ou no mais, muito aí, 10 minutos a 7 minutos do seu testemunho, dando a prioridade total às escrituras sagradas. Então, cuidados que eu devo tomar, não estender muito o meu testemunho, tomando lugar da palavra. Nunca tirar o texto do contexto, né? Um antigo pastor dizia para mim, um texto fora do contexto, o presbítero vira pretexto. Nunca pregar a sua opinião acima da palavra de Deus. Nunca usar revelações contrárias à Bíblia Sagrada. Evitar um exagero emocional, né? Todo domínio próprio, evitando aí um exagero emocional. Não copiar outros pregadores. Tem pregador que, às vezes, ele está começando a pregar e quer copiar os outros pregadores. Não faça isso. Deus vai te dar uma unção, já te deu uma unção, e você vai desenvolver ela a partir do momento que você vai tendo experiência, relacionamento, intimidade com Deus profunda, através da leitura das Escrituras, do jejum e da oração. E eu lembro que na época, quando eu comecei a pregar, 17 anos atrás, eu pregava no espelho, pregava no chuveiro, enfim. A autoridade vem da fidelidade, não da criatividade, né? Não manipule as emoções. Eu devo orar e jejuar para pregar? A oração. Por que orar antes de pregar? A oração traz direção, abre entendimento, quebra muralhas espirituais e alinha o nosso coração com o coração de Deus. Devo jejuar para pregar? Sim, pois o jejum, ele disciplina a alma, né? É uma disciplina espiritual, aumenta a dependência nossa do Espírito Santo, né? Ele direciona o pregador às Escrituras e sensibiliza o coração. Estuda-se com a mente, né? E prega-se com o Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a estrutura do sermão? Como montar um sermão? E a gente já vai partir para a conclusão. Número 1, nós falamos lá atrás. Introdução. Cria conexão. Apresenta o tema, gera expectativa. A mensagem pode ser temática ou não temática, tá? Desenvolvimento. Expõe o texto, abre aspas, exegese, fecha aspas. Interpreta, abre aspas, hermenêutica, fecha aspas. Aplica, abre aspas, homilética, fecha aspas. Ilustra, abre aspas, pode dar exemplos, fecha aspas. É necessária aplicação na vida da igreja, do texto, o que o texto ensina. Conclusão. Resume a mensagem, aplica ao coração, conduz à decisão e exalta Cristo. Cristo é o centro. Cristo, a morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe a redenção, a remissão dos nossos pecados e a justificação. Ele morreu e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou e ele vive e voltará para buscar a igreja. Essa é a mensagem central de todas as escrituras que os apóstolos e os profetas messianos profetizaram. Conclusão. Qual é o papel do pregador? Ser fiel ao texto, dependente do Espírito Santo, claro, na exposição, na aplicação, e ser cristocêntrico na mensagem, como eu falei. Pregar
estudo profundo, mais oração, mais unção e ter fidelidade ao texto. Queridos irmãos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deixe o seu joia, deixe o seu comentário e compartilhe. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.